Olá, boa tarde. Em 2015, a taxa de desemprego das pessoas com 18 a 24 anos ficou em 16,8%. Foi a que mais cresceu entre todas as faixas etárias e deve subir ainda mais neste ano com o aumento sequencial dos índices. O levantamento geral divulgado hoje pelo IBGE mostra que o desemprego subiu 10,2% de dezembro a fevereiro, o maior número desde 2012, quando a pesquisa começou a ser feita. Para muitos jovens, uma das maneiras de driblar a falta de vagas e entrar no mercado de trabalho é começando como estagiário. Estagiário como personagem principal só na ficção. Eles sofrem tanto que viraram protagonistas de uma série de quadrinhos. Essa turma dá duro para garantir no futuro um lugar no mercado de trabalho, mesmo se for preciso carregar pedra. Prazer. Oséias, o estagiário. Ele é estagiário, mas é tão feliz. As tirinhas inspiraram uma série na TV que mostra como o pessoal de um escritório explora o pobre estagiário. Aconteceu alguma coisa errada? Sempre sobra pra gente. Se fez, se não fez, não importa. Vai cair nas nossas costas. Aqui no jornalismo da TV Cultura também contamos com estagiários vindos de diversas faculdades. Correm atrás da notícia enquanto estudam. Brincadeiras à parte, essa é uma fase muito importante. Afinal, sem experiência, as portas do mercado de trabalho não se abrem. Te delegam mais coisas, te dão mais espaço para mostrar o seu potencial e com isso você crescer na sua carreira. Marco começou como estagiário e hoje é vice-presidente de criação desta agência de publicidade, que tem 10 jovens dando os primeiros passos na profissão. Ele precisa ser entrão na medida certa. Ele precisa escolher os seus líderes, as pessoas que vão inspirar e colar, e ser proativo. E não é só na agência que o estagiário de ontem é o contratado de hoje. Que esse período me mostrou o que é uma TV mesmo, porque até então você não tem muita noção. Você aprende na faculdade, você faz TV na faculdade, mas você não tem muita noção de como funciona realmente numa redação. Para falar sobre o mercado de trabalho para os jovens, recebemos Luiz Gustavo Coppola, superintendente do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE. Também aqui com a gente, Beth Adami, assessora da Pró-Reitoria de Graduação da PUC de São Paulo. Participe da nossa conversa, mande as suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços aparecem aí na sua tela. Uma boa tarde, obrigada pela presença dos dois. Boa tarde, Zé. Já que a gente mostrou a nossa reportagem bem humorada sobre os estagiários, Luiz, eu queria que você começasse explicando qual que é a função de um estagiário dentro de uma empresa. Olha, o estagiário, ele contribui muito nesse ambiente empresarial, porque ele leva toda essa expectativa que ele tem de se tornar um profissional qualificado, um profissional que possa ajudar essa empresa a competir nesse mercado globalizado, né? Eu acho que o exemplo do Marco, da agência, retrata muito bem. Ele começou como estagiário e um jovem, né? O Marco é jovem, já é vice-presidente da agência. O que a gente percebe, então, que ex-estagiários que tiveram sucesso nessa experiência, quando adquirem um cargo de gestão, direção de uma empresa, eles dão oportunidade a outros jovens. No caso do Marco, ele está dando oportunidade para outros 10 novos estagiários. A gente fica muito feliz em ver um exemplo como esse. Beth, agora os estagiários, eles estão lá para aprender, para dar os primeiros passos aí no mercado de trabalho, acabam contribuindo para a empresa, é claro, eles trazem não só essa energia da qual o Luiz falou, mas também a contribuição naquela rotina, no dia a dia. Só que diante de um mercado de trabalho com menos vagas, essa crise financeira, a gente sabe que existem aqueles casos em que empresas que se aproveitam da menor remuneração para usar aquele estagiário como um funcionário, como uma mão de obra barata. Quando identificar que isso está acontecendo, Beth? Bom, como o Luiz Gustavo vem do CIE, que é um grande parceiro nosso também lá na PUC, a gente tem que... Isso depende muito também da instituição de ensino. Por quê? O estágio, quando ele é obrigatório, o aluno tem que ter um acompanhamento de um supervisor de estágio dentro da universidade, que vai, às vezes tem que ir em loco para ver se aquilo está acontecendo mesmo, se o que estão
colocando no relatório de estágio dele está ok. Mas existem, sim, empresas que se aproveitam disso, obviamente. Agora, os meninos e as meninas não falam, porque eles querem manter aquele estágio. Alguns comentam e então o supervisor tem esse papel de ver se aquilo que está escrito nas atividades de estágio dele estão sendo cumpridas. O estágio, ele tem como característica principal, na minha opinião, é complementar aquilo que ele está vendo na universidade, na faculdade, no curso, e referendar mais do que qualquer coisa as competências dele, né? Os conhecimentos, as habilidades e as atitudes, principalmente, né, Luiz Gustavo? É verdade. O comportamento. O que a gente percebe também, né, a empresa ela tem uma proposta. Quando a empresa implanta um programa de estágio, ela tem uma proposta para esse programa, né? E provavelmente é ajudar na formação desse jovem, né? O programa de estágio é um programa educacional, não é um programa de trabalho. Ele vai colocar em prática tudo que ele adquire na faculdade, no seu curso, na empresa, né? E aí vivenciar situações práticas do mundo do trabalho. Agora, o que a gente vê que é muito interessante, até quando eu comecei a assistir Vida de Estagiário, né? Eu falei assim, esse programa está 40 anos atrasado. Porque hoje, essa geração desse milênio, essa geração Y, não se permite ser mal utilizada numa relação. E as leis estão mais rigorosas também, muito né, mais Luiz? rigorosas, muito mais rigorosas, né? Há uma nova legislação em nosso país que é um exemplo para outros países, Sim, né? Desde 2008 que há uma legislação que reduz a jornada dos estágios, os estudantes hoje fazem estágio de 6 horas, num período máximo de 2 anos, que é um tempo mais do que suficiente para a empresa fazer a avaliação desse jovem, ajudar no desenvolvimento desse jovem e decidir pela sua efetivação. Nos dias de prova, o estudante sai mais cedo do estágio, né? Então a legislação protege realmente esses nossos estudantes. O Luiz falou no fator tempo. Pela lei do estágio, tem um período máximo de 2 anos em que ele pode ficar dentro de uma empresa. Na sua opinião, Beth, o jovem ele tem mesmo que rodar para descobrir qual que é a vocação, com o que ele se identifica mais, ter diferentes experiências para poder fazer uma escolha que faça dele um profissional feliz no futuro? Eu tenho uma posição que às vezes é conflituosa na minha própria área, porque eu acho que eles não podem começar a fazer estágio logo no primeiro ou no segundo ano de curso. Mas, enfim, a gente está falando do país Brasil, que é um país hoje com dificuldades muito grandes de desemprego, às vezes pai, mãe desempregado, então não conseguem suportar os meninos na escola. E eles vão para o mercado, e quando eles vão para o mercado, eles amam. E aí eles passam os 2 anos de estágio, fazem lá o relatório de estágio obrigatório e continuam fazendo estágio em outro lugar. O grande problema da meninada, eu acho, hoje, é não conseguir ter prioridade. Eu, como dou aula para o último ano, para o último semestre, professora, não vou poder ir na aula porque eu estou trabalhando no mercado financeiro. As coisas se inverteram, né? Não é mais o estágio que complementa a escola. Não, a escola passa a ser fica em segundo plano. E é muito comum a gente ouvir o discurso de na faculdade eu não aprendi nada, eu aprendi mesmo trabalhando. Exatamente. Sendo que aquele emprego ele não teria conseguido sem a faculdade, né, Beth? E a gente sabe que isso já está provado para nós, lá da PUC de São Paulo, que depois de uns 2 anos de terminado o curso, é que ele vai, puxa vida, o que eu fiz lá atrás? Eu aprendi tanto, poderia ter aprendido mais, né? Eu vou ter que fazer agora um MBA, uma especialização, porque eu não dei tanta atenção. Mas existe, sim, essa inversão de prioridades. Bom, a gente falou bastante aqui sobre o estágio, mas o nosso assunto é mercado de trabalho para jovens, né? Tem também a oportunidade de ser aprendiz. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa oportunidade e qual que é a diferença que ela tem com o estágio, Luiz. Então, o estágio, como eu falei, ele é um programa educacional. Então, o estudante, a partir dos 16 anos, ele pode, de acordo com as orientações da sua faculdade, a partir de que momento que ele já tem conteúdo
é suficiente para aplicar esse conteúdo nas organizações, ele já pode ser um estagiário. Já a aprendizagem é uma contratação CLT, uma contratação do trabalho, né? O desde aprendiz, os 14 anos, né? Desde os 14 anos, né? Então, o aprendiz, no Brasil, a lei estabelece que ele pode ser aprendiz a partir dos 14 anos até os 24 anos incompleto. E eu acho que é importante, porque é um momento que está se formando a personalidade desse jovem de 14 anos. E ele fazendo um programa de aprendizagem, que também tem uma jornada reduzida, ele obrigatoriamente tem que fazer um curso de formação profissional. Então, toda semana, um dia na semana, ele não vai ao local de trabalho, ele fica no CIE, recebendo essa formação profissional, não só o desenvolvimento profissional, mas também o desenvolvimento como cidadão, toda a tecnologia, comportamental, informática, e ele passa esse período de 17 meses ou de 24 meses na empresa, né? Então, é um programa, e o que a gente poderia destacar aqui, quando a gente fala desse índice de desempregados, é uma lei que só há no Brasil, a lei da aprendizagem, em que permite que um jovem de 14 anos possa ser contratado como aprendiz. Então, o Brasil é favorecido nessa legislação porque permite que esse jovem já ingresse no mercado de trabalho. Outra chance de entrar no mercado de trabalho é como trainee. Sim. Fala um pouquinho sobre os programas de trainee, normalmente, eles focam o aluno de último ano, de último semestre e até 2 anos de formado. Tem alguns programas de trainee que tem um número absurdo de concorrentes, né? Normalmente são aquelas empresas chamadas Sonho dos Jovens, e teve um que tinha 50 mil candidatos por vaga. É muita sendo pressão que a em cima maior, de um jovem. O curso mais disputado do Brasil, de medicina da USP, tem 55 candidatos por vaga. Então, esses programas são muito visados por eles, mas eu tenho algumas restrições a alguns desses programas, porque eles estão se elitizando muito, né? Eles estão, por exemplo, alguns exigem inglês no mais alto nível, logo de imediato. Às vezes com certificado, né? Assim, isso de cara, já tira o menino da jogada. Agora, os programas de trainee são importantíssimos, porque eles vão, por 2 anos ou até 3 anos, que agora algumas empresas estão utilizando um espaço de tempo maior, eles vão preparar esse sujeito, esse indivíduo, para ser um gestor, né? Pode ser gestor de projeto, porque se ele não tiver competências gerenciais, isso é visto logo de imediato. Se ele só tiver competência técnico-funcional, mas ele vai ser preparado, vai rodar áreas da empresa, vai fazer um projeto, vai se responsabilizar por um projeto. Tem programas de trainee muito bons. Quem faz um bom estágio e consegue entrar num programa de trainee excelente, ele vai ser um grande profissional. Sem dúvida. A Beth falou sobre essa alta concorrência, principalmente nos programas de trainee. O Léo Borja mandou aqui um comentário para a gente pelo Facebook. Ele diz que tem um amigo com 2 universidades, pós-graduação, ele ganhava até R$9 mil e hoje eles estão pedindo, ele está recebendo propostas de salário de 3 mil, né? 1/3 do que ele ganhava antes. O comentário dele é o seguinte: não faltam pessoas competentes, faltam empregos. Você concorda com isso, principalmente para os jovens? A Beth falou da questão da concorrência, a alta do desemprego. Você acha que realmente está faltando vaga? Olha, em relação ao estágio, a gente tem um indicador diferente do mercado de trabalho, né, que são as contratações de profissionais já com experiência, né? O ano passado, os programas de estágio no nosso país, eles cresceram 4,5%. E esse ano nós estamos finalizando as nossas pesquisas, demonstra não ser diferente. Mas por quê? Nós estamos falando dos estudantes que são contratados para os cargos iniciais das empresas. O Brasil, há pouco mais de 8, 10 anos, viveu um apagão da mão de obra, né? A gente via constantemente matérias na televisão dizendo que o Brasil estava importando profissionais, engenheiros, médicos, né?
porque não havia esses profissionais à disposição ou formados aqui no país. Sim. Então, as empresas brasileiras estão preocupadas com essa qualificação da sua mão de obra. Então, e elas sabem que um jeito de qualificar essa mão de obra é através de programas de estágio e programas de trainee. É claro que o mercado está concorrido, né? Hoje são processos também que nós temos no CIE. Finalizamos agora um processo com uma grande indústria automobilística, que apesar de toda a crise, precisa formar o seu quadro para quando a crise passar, porque a crise vai passar, e para 100 vagas nós entrevistamos 8.000 candidatos. O mercado está concorrido. No caso do telespectador, eu vejo que o que está acontecendo no nosso país é que a crise econômica tem provocado um achatamento na remuneração dos profissionais que são qualificados. Mas essa vertente não está acontecendo nem nos programas de estágio e nem no programa de aprendizagem. Eu só queria colocar mais um adendo da questão do programa de aprendizagem. Há uma lei no nosso país que estabelece uma cota de contratação de aprendizes. Então, todas as empresas acima de 7 funcionários, elas têm que contratar pelo menos um aprendiz. É claro que, infelizmente, menos de 20% das empresas cumprem essa contratação. Mas o jovem que procura um programa de aprendizagem, ele pode ter mais sucesso, e um estagiário também, um estudante procura uma vaga de estágio, do que um profissional já com larga experiência. Bom, daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa, a gente vai para um rápido intervalo. Continue participando do nosso bate-papo, veja agora os endereços. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre o mercado de trabalho para os jovens. Com a gente, Luiz Gustavo Coppola, superintendente do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE, e Beth Adami, assessora da Pró-Reitoria de Graduação da PUC São Paulo. Continue participando com suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Num período em que as taxas de desemprego no país estão lá em cima, basta aparecer uma vaga para chover currículos. O problema é que nem sempre as qualificações do candidato são apresentadas da forma mais adequada. Um currículo objetivo e criativo pode fazer toda a diferença. Hi, and thanks for checking out my CV. My name is Kai, and I'm an Vídeos editor, animados com animator, música e special effects design artist, personalizados. YouTuber, filmmaker and all-round video guy. Os currículos se modernizaram e o formato de imagem do momento, o GIF, também entra no mercado de trabalho. Esta foi a escolha da jovem para buscar um estágio em engenharia civil. Um pouco mais conservador, este outro profissional preferiu anexar fotos de projetos realizados para se diferenciar da concorrência. Num primeiro momento eu faço um listado geral das atividades que normalmente eu faço e na sequência um detalhamento um pouco sintetizado ainda, mas com fotos ou então com tabelas que mostrem quais são as atividades que eu desenvolvi naquele determinado item. A gestora de carreiras confirma. Se você conhece as particularidades da vaga, as atribuições do cargo, será mais fácil inovar na hora de preparar o currículo. Você pode até anexar algum trabalho, algum projeto que você desenvolveu, até para que chame a atenção aí do receptor. Ter um diferencial no currículo é um passo importante para conquistar aquela vaga dos sonhos. Mas o candidato precisa ter bom senso. Para deixar o currículo atraente, a dica é fugir dos detalhes que só interessam a você. Não pecar aí no exagero. É sempre melhor ter objetividade e deixar que a empresa se interesse para fazer um segundo contato. E aí sim, de repente, você levar teu portfólio e ser mais detalhada na entrevista pessoal. Luiz, essas inovações nos currículos para realmente atrair a atenção de quem vai analisar aqueles candidatos para a vaga, elas são bem vistas para a empresa? Pelas empresas, depende da vaga? Olha, é bom tomarmos muito cuidado com os modismos que se apresentam. Exatamente. Né? Nós não podemos esquecer que um processo seletivo, ele identifica as competências, as características do candidato
com as características daquela oportunidade, não é? Elas têm que estar ali linkadas e muitas vezes até os candidatos não são aprovados numa oportunidade, ficam abatidos e o que a gente pode colocar para esse candidato é que talvez as competências dele estão acima da oportunidade que a empresa está oferecendo. Ou incompatíveis. Ou né? incompatíveis, o que é natural naquela situação, não é? Não significa que ele foi reprovado, é que essa compatibilidade não existiu. Sim. Então, o currículo, ele tem que ser muito objetivo, ele tem que ser muito claro. Você deve colocar no currículo as informações que são imprescindíveis para o avaliador que está fazendo esse processo seletivo, não é? Então, colocar atividades que você teve, cursos que você fez, que são vinculados àquela oportunidade. Você pode acrescentar ali uma experiência fora do país, você pode acrescentar um trabalho voluntário, que isso é muito bem visto pelas organizações. Mas não tentar encher o currículo de muitas atividades, porque fica um pouco confuso. Afinal, a gente brinca lá no SEI que às vezes tem aquele Severino, o currículo Severino. Faz tudo, estou disposto a ser qualquer coisa na empresa. Não, ele tem que manter o foco, ele tem um objetivo, ele está estudando e é isso que a gente orienta. É sobre isso que eu queria falar com a Beth, sobre essa história de foco para não ser visto como um Severino. Para quem está procurando o primeiro emprego, principalmente em tempos de crise, às vezes pensa que qualquer oportunidade está valendo, sai disparando currículo para um monte de lugar. Quais os riscos disso, Beth? Isso pode fazer dessa pessoa um provável profissional infeliz no futuro? O foco, a palavra-chave é objetividade. Apareceu ali, Luiz falou também, e é isso. Né? Eu tenho que ter um currículo enxuto e focado. Tem muito mito, muita fábula aí no mercado de currículo. Não, porque você tem que conhecer bem a empresa, daí você foca o seu currículo naquilo que a empresa quer. Isso é bobagem. Uma das primeiras coisas que hoje os RHs estão fazendo é olhar nas redes sociais. Exatamente. Certo? E ali já vai descobrir muita coisa, Ali já né? vai descobrir um monte de coisa. Não só em termos de comportamento, e o Facebook é Facebook, Instagram e todo, Twitter, mas em termos do LinkedIn também, que é um pouco mais profissional, você vai descobrir as nuances daquele candidato que não estavam ali no currículo, né? E olha, quase 80% dos RHs hoje, das grandes organizações, olham as redes. Então é para tomar cuidado com o que fica postando. E ainda sobre currículo... Odeio segunda-feira, olha. A chance de você ser contratado, né? Queima o filme. É difícil, vai ser difícil encontrar uma empresa que dá folga para todo mundo na segunda-feira, né? Ô, Beth, mas uma das preocupações dessas pessoas, dos jovens, né, que estão querendo entrar no mercado de trabalho, é que eles não têm um currículo ainda, bem dizer. Então, é uma carta de apresentação. Isso que o Luiz falou é importante. Por exemplo, a gente incentiva muito, nós temos as empresas júniores, nós temos centros acadêmicos, nós temos atléticas, nós temos trabalho voluntário. Então, essas coisas montam uma forma de você se posicionar no mundo e ver o mundo de outra maneira, de outra forma que as empresas têm valorizado, sem dúvida nenhuma. Nós orientamos os estudantes, né, quando eles querem ingressar no mercado de trabalho, que eles têm que fazer uma pergunta, né? Qual é o meu diferencial competitivo? Exatamente. Em relação a todos os meus colegas, os meus amigos, os meus pares. Nós estamos todos na mesma sala de aula, recebendo o mesmo conteúdo dos mesmos professores. E quando eu mandar, então, o meu currículo para uma empresa, por que ela vai escolher a mim e não a meu colega do lado? Sim. É exatamente isso. Exatamente. Se ele é um estudante que participa, né, do diretório acadêmico, da empresa júnior, se ele participa da sociedade, se ele participa de congressos... Sem muita invenção de moda, né? Contar realmente o que aconteceu sem de muita verdade. invenção de moda. E a preocupação que a Beth colocou é verdade, né? Tomar muito cuidado com as mídias, né? Rede social. Né? Então, o que ele posta no Facebook, no LinkedIn, isso pode mostrar uma personalidade diferente do que ele tentou colocar. Isso não só no início de carreira. A gente já ouviu falar de muita demissão por conta de declarações polêmicas aí nas redes sociais. Equivocadas. Deixa eu contar um minutinho uma história interessante. Um professor que é ainda gerente de planejamento estratégico de uma organização, contratou um surfista. Ele não tinha nada, ele era surfista.
E a análise dele estava perfeita. O surfista é o cara que tem foco, que olha para frente e espera, entendeu? Quando a onda chega, ele pega a onda. Aí ele volta para a praia em segundos e fica esperando a próxima. Bom, com essa nossa conversa sobre as redes sociais, a gente já respondeu a dúvida aqui do Ranieri Souza. Ele queria saber se as redes sociais podem impedir os jovens de ser contratados. Sim. E aqui a gente tem uma pergunta do Felipe Cassiano. Ele quer saber se quem trabalha na área pode contar como carga horária para fazer estágio, Luiz. Ou Beth, pode responder, fica à Beth, vontade. Não, sem dúvida. Pode contar, sim. Ele tem um outro formato de carta, um outro formato de relatório, mas o estagiário empregado da organização, como estagiário proprietário, ele pode sim contar o tempo. Tem que fazer um relatório, ele tem que sair um pouco das atividades dele, às vezes, porque se ele faz um curso de economia ou de administração ou de contabilidade, ele tem que ir para uma área e fazer aquelas horas obrigatórias do estágio e alguém, um supervisor, preparar um relatório. Pode ser. É o estudante trabalhador, né? Provavelmente ele ingressou nessa empresa ainda quando fazia o ensino médio. Sim. E para se qualificar, ele resolveu fazer uma faculdade. Então, ele pode fazer o estágio dentro dessas condições que a professora falou. Ele não precisa abandonar o emprego para fazer um estágio, não. Bom, a gente está falando aqui sobre o mercado de trabalho para jovens porque a gente tem um alto índice de desemprego entre jovens. Você trouxe até um outro dado para a gente, né, Beth, sobre que o maior número de jovens desempregados no mundo está aqui no Brasil, né? De 14 a 24 anos. A média mundial pela OIT em outubro do ano passado era de 13,1% dos jovens, de 14 a 25. E no Brasil era, em outubro, de 15,8%. Qual que é o reflexo disso para o nosso futuro? Daqui a 10 anos, esses jovens que ficaram desempregados, o que vai ocasionar impacto no país todo? Sim, porque esse espaço interregno, que ele não está no mercado, aprofundando as suas competências, vai fazer falta para ele. E qual que é o segredo, então, para driblar e para tentar sair desse índice? É qualificação? É qualificação. Eu acho que é passarmos a mensagem para esse jovem, né, de que é claro que o mercado ele é competitivo, em crise ou não a crise, o mercado é competitivo e ele tem que se qualificar, é dar essa esperança para o jovem. O Brasil precisa melhorar muito os nossos índices de produtividade, precisamos melhorar muito. É claro, é de conhecimento de todos que o Brasil tem uma deficiência na educação. A formação do nosso jovem é muito prejudicada. Ele termina uma faculdade e quando ele vai no mercado de trabalho, ele identifica que ele foi mal formado e ele não tem culpa disso. Não é culpa dele, é culpa de um sistema, de uma dificuldade que o Brasil tem de fazer a adaptação dos currículos, né? Então, é dizer para esse jovem que quanto mais cedo ele ingressar no mercado de trabalho, seja como aprendiz, seja como estagiário, seja como trainee, ele vai identificar se ele está apto para aquele mercado, se ele tem as qualificações para aquele mercado, se ele tem o nível de inglês adequado para aquela carreira que ele escolheu, é lá no mercado de trabalho. Então, quanto mais cedo, é melhor. Luiz Gustavo Coppola, Beth Adami, obrigada pela participação. Acho que as dicas ajudaram muita gente. Obrigada pela sua participação também. O JC Debate fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Lá estão todos os programas anteriores. youtube.com/jornalismo TV Cultura é o endereço. Voltamos amanhã, 12:30. Uma ótima tarde para você e até lá.